Tarde, é com satisfação que eu participo deste sexto congresso de graduação da USP, agradeço o convite, ainda mais nessa mesa, a qual nos propõe refletir sobre a formação inicial e continuada de professores na pandemia. Então, atualmente, no Departamento de Geografia, nós temos 2 subprojetos de formação de professores, o Residência Pedagógica, que é coordenado pelo professor Eduardo Girotto, e o PIBID, que é coordenado por mim. Bom, então, a proposta aqui é apresentar algumas reflexões acerca do ensino e pesquisa no PIBID de Geografia, considerando o impacto do programa na formação de professores e também em pesquisa. Então, eu parto da compreensão da prática docente como trabalho educativo, o que revela uma intencionalidade e afasta uma concepção espontânea da formação e da atividade do professor. Isso porque o trabalho exige instrumentos e, se tratando da relação com o conhecimento elaborado e com o processo de ensino e aprendizagem. Então, nós estamos aqui falando de instrumentos culturais e o conhecimento que já foi elaborado e está sendo elaborado também na escola. Além disso, exige uma série de conhecimentos teórico-práticos com a finalidade de criar condições de aprendizagem e de formação de sujeitos, das crianças, dos jovens e dos adultos. Então, o trabalho docente se realiza na relação social. Com isso, podemos seguir aqui com uma pergunta tecendo um fio condutor para essa exposição de ideias. O que constitui o processo formativo da ou do docente de geografia, de modo que possamos, então, pensar como os estudantes de geografia se reconhecem como professores a partir dos conhecimentos específicos, os pedagógicos e da dimensão prática na escola, com saberes escolares. Então, para pensar um pouco sobre essa questão, as quais advêm de problematizações acerca da função da escola, do lugar da geografia na formação das crianças, dos jovens e dos adultos, essa apresentação, ela será desenvolvida por meio de 3 pontos principais, pensando o PIBID, esse Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, enquanto um programa que tem características próprias de formação do professor, os elementos de ensino como categorias de análise de uma prática docente e o território do PIBID de Geografia. Iniciando o primeiro ponto, é necessário compreender os sujeitos em sua conexão social. Aqui, o que nós vamos conversar um pouco é sobre o tornar-se professor. Então, o PIBID enquanto um programa de formação de professores. Então, compreender os sujeitos em sua conexão social, em suas condições objetivas de vida e a trajetória histórica. O que implica, então, conceber um mundo sensível em atividade viva e no conjunto da sociedade que a constitui, considerando a materialidade histórica na construção do tornar-se professor. Então, compreender essa questão para além dos modelos pedagógicos, em sua conexão com uma essência da prática docente, não como uma relação externa de utilidade do ensinar enquanto uma simples ação mecânica humana, sem uma relação com a existência universal do ser social na vida material comum. Então, passamos a importância de se compreender os elementos do ensino como categorias de análise da prática de ensino. Então, a prática docente considera as concepções de sujeito, as concepções de aprendizagem e essa materialidade histórica. A prática pedagógica é uma construção histórica. E o ensino de geografia também passa pela história da disciplina e a história da geografia escolar. Então, esses elementos do ensino são categorias, vamos dizer assim,
de uma análise do método do ensino. Então, isso é considerado na formação de professores e na realização de um programa como esse, quando nós pensamos esse conjunto na sociedade, né, essa relação da escola na sociedade, esse impacto na formação dos alunos da universidade. Então, esses elementos do ensino, como categoria de análise da prática docente, são eles: o ser social, o currículo, a aula, a atividade e avaliação, são categorias porque emergem da realidade. Então, entender o ser social é reconhecer as condições sociais de produção, a dimensão histórica de classe, o trabalho que apresenta uma função específica na estrutura de classe, que é a função, é o papel do professor, né, a profissão de professor, tomar o currículo, então, como uma categoria para compreender os conteúdos específicos em sua unidade, com os procedimentos e com as possibilidades de transformação dos sujeitos, e aí, por meio da mediação dos conhecimentos elaborados, os pedagógicos, os específicos, nessa relação com a prática social. Então, a aula é uma materialidade social e revela as concepções de sujeito e de aprendizagem. Então, a aula ela é construída na relação social entre os professores e os alunos. O outro elemento do ensino que revela aí como uma categoria para análise do método, e aqui eu penso nas diferentes abordagens pedagógicas, né, pensando nesses elementos todos, é a atividade e avaliação como uma unidade para a prática docente, então, que mostra uma intencionalidade na ação, há uma finalidade da ação e da prática educativa. Portanto, a atividade existe junto em uma unidade com avaliação, e a avaliação existe na atividade. Indo aqui para o nosso terceiro ponto, pensar esse momento da pandemia, da Covid-19, e a realização desse PIBID tornou-se, assim, um desafio, né? Então, no contexto da pandemia da Covid-19, o subprojeto de geografia tem sido desenvolvido de modo remoto, com 3 escolas públicas situadas no município de São Paulo, a Escola Estadual Caetano de Campos, a Escola Estadual José Chediak e o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Campo Limpo. Então, o projeto tem a participação de 3 professores de geografia, um de cada escola que eu acabei de mencionar, e 30 estudantes da graduação, 24 bolsistas da CAPES e 6 bolsistas PUB. O que possibilita, assim, um contato com o cotidiano e com o contexto da prática profissional docente, por meio dos estudos e das ações didáticas. E, além disso, construído no diálogo, por meio das reuniões, comigo, coordenadora, professora da universidade, os professores da escola, as escolas aqui participantes, e os estudantes. Então, por meio de reuniões e diálogos, essas atividades são construídas. Então, o subprojeto de geografia também se realiza aí em conjunto, em parceria com o outro subprojeto, que é do Residência Pedagógica, como eu mencionei no início da minha apresentação, que também tem a participação de 3 escolas e 30 estudantes. Então, o que a gente percebe nesse projeto é a formação inicial dos estudantes da universidade e a formação continuada tanto do professor da universidade quanto do professor na escola da educação básica. Então, a relação aqui com as condições concretas da prática profissional tem se mostrado, então, fundante e necessária na formação de professores, considerando os conhecimentos, os saberes e as práticas produzidas cotidianamente pelos docentes da educação básica. Todos os sujeitos participantes do projeto defrontam-se, assim,
com o desafio da manutenção das atividades, dada essa gravidade e incertezas decorrentes da crise sanitária, da pandemia. Então, nesse período, agravado pela não possibilidade dos encontros presenciais, nós recorremos, sim, a esses encontros remotos e a escola também pelo ensino remoto. Então, o trabalho desenvolvido tem como um fio condutor comum aos dois subprojetos, a residência e o PIBID, que é o território. O que pode ser observado também nos trabalhos que foram expostos na última semana no seminário de avaliação do PIBID do Residência Pedagógica da USP, e nesse formato de Padlet e mesa redonda, né? E aí, nessa apresentação, nessa exposição, nesse evento, os bolsistas e os professores puderam expor as atividades e as reflexões acerca desse contexto. Então, nesse subprojeto, nós compreendemos que o professor tem uma trajetória muito particular em sua construção profissional. Sua experiência não se constitui em algo simples e é inegável que ela se consolida em uma trajetória formativa. Por isso, a construção, aí, a formação dos 3 professores, da formação inicial e da formação continuada, como eu mencionei. Não se trata da experiência em si, mas de uma construção cognitiva em que o professor se apropria de representações concretas do mundo. Um construto que em geografia denominamos de passagem do espaço ao território. Esse movimento de fazer e apropriar-se do que é feito, onde é feito, como e quando é feito, é uma acepção de território como realização do ser, constituindo uma dimensão de poder sobre sua realidade social. Neste caso, no PIBID, produzir território é produzir a consciência sobre sua dimensão sócio-histórica e de seu trabalho formativo, o que condiz ao domínio conceitual enquanto professor. Então, como considerações para prosseguir com esse subprojeto e na formação de professores, é importante considerar aqui o aumento de pesquisas na área de ensino, inclusive sobre o PIBID, na área de geografia. É possível notar isso nos eventos, quando há apresentação dessas pesquisas na área de ensino. Os estudantes demonstram interesse na licenciatura, há a possibilidade aí numa formação política do papel do professor e um reconhecimento, sim, desse professor que está se formando, né? Ele se reconhece nessa profissão do professor com essas dimensões teórico-prática. Eu agradeço a oportunidade do diálogo e muito obrigada. Bom dia, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu vou falar um pouco para vocês sobre essa experiência do estágio supervisionado em meio à pandemia, através, né, de uma disciplina que eu já venho ministrando há algum tempo, chamada Práticas de Ensino de Física. O meu nome é Cristina Leite, eu sou professora na licenciatura em Física do IFUSP e também participo do programa de pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências. Só para dar um contexto mais geral para vocês, né, uma disciplina anual que tem aí 100 horas de estágio supervisionado e tem um vínculo, né, o ano passado a gente começou esse vínculo com o Residência Pedagógica. Uma das questões mais delicadas e também bastante importante dessa disciplina é exatamente essa relação teoria e prática. E quando eu falo teoria, eu estou falando também não só da teoria educacional, mas do próprio conhecimento físico, porque esses dois elementos precisam, né, sair dessa perspectiva mais teórica, né, dos cursos de graduação, para que a gente possa ir para a prática, porque ser professor, e é professor de física, enfim, há toda uma estrutura que envolve isso, né, então essa é uma disciplina que a gente coloca aí dentro do rol dessas, né, que fazem a interface, o vínculo, né, da teoria e prática e da relação entre educação e dos conhecimentos da física. A gente divide a disciplina em 3 grandes blocos, né, ou grandes
processos aí, os 3 acontecem durante todo o ano, o tempo todo juntos, né, e bastante articulados. Essa é a nossa, né, é o nosso grande desafio, a articulação desses 3 âmbitos aqui. A gente tem, então, as aulas teóricas, né, as aulas, na verdade, em que você tem essa perspectiva mais das discussões teóricas, do feedback das atividades que eles fazem nas escolas, do desenvolvimento de propostas que façam um vínculo, né, entre essa perspectiva teórica e a prática. A gente tem as oficinas, que também acontecem, né, nesse âmbito da universidade, que são os educadores e monitores que são responsáveis por esse desenvolvimento, e a gente, enfim, faz reuniões, né, semanais, trabalhando com esse aspecto, e aí eles são divididos em grupos pequenos, esses alunos, eu tenho cerca de 50 alunos na sala, isso seria impossível de ser feito numa sala de aula, né, padrão, então eles são divididos aí, de tal forma que fiquem no máximo 6 estudantes em cada grupo, e nesses pequenos grupos eles fazem trabalhos, estudos e atividades que são mais dirigidas, com essa intenção de dar maior forma às propostas deles. Então, às vezes tem uma ideia e tal, mas aí a gente precisa, né, concretizar isso, e antes de levar para a escola, para a sala de aula, a gente passa, né, primeiro aqui dentro, né, para essa discussão. E a escola é esse espaço que o tempo inteiro a gente está em diálogo, tá, junto com os professores, junto com os estudantes, é onde a gente desenvolve as propostas, é onde também a gente discute as propostas, é onde também temos aí o feedback, né, tanto, né, dos professores quanto dos estudantes. A escola é, para a gente, aí um espaço privilegiado, essencial na formação do professor. A gente divide um pouco esses objetivos com similares àquilo que é também o projeto, né, do Residência Pedagógica, que envolve toda essa relação entre universidade e escola. Esse é um campo frutífero, importante, é o campo de atuação dos nossos estudantes, e precisa estar aí o tempo todo em diálogo, né, e com bastante, né, trabalho intenso aí. A gente trabalha com várias escolas públicas, mas, né, nos últimos anos, nesses 2 últimos anos, eu diria, né, 2020, 2021, tem 4 escolas que têm sido bem frequentes, 3 delas estão vinculadas ao Residência Pedagógica, uma delas ao PIBID, então a gente tem aí a Escola Albertoso, que é bem perto da USP, uma escola em Osasco, uma escola dentro da USP, que é a ITEC-CEPAM, e o Gabriel Ortiz, que é uma escola na Zona Leste, e que, enfim, tem professores muito especiais, assim, né, que fazem um trabalho bem bacana de interação. Para a gente é muito importante que esse professor que recebe nossos alunos receba eles, né, de forma qualitativa mesmo, assim, nesse sentido de que dê um suporte, dê um apoio nessa entrada desse estudante na escola. A gente tem em torno de 80 a 100 estudantes por ano nessa disciplina, e a gente trabalha aí com uma média de 2 a 4 educadores, de 4 a 6 monitores, dependendo, enfim, do contexto. Esse trabalho, né, esses educadores, eles são fundamentais, sem eles a gente costuma dizer que a disciplina não existe, não dá para fazer desse jeito, a gente trabalha aí com 1 ou 2 professores na universidade. O ano passado eu estava sozinha, esse ano eu estou com mais um professor, o Hernani. Vou fazer um balanço, né, mais geral aí em relação a esse, como é que está sendo, né, esses desafios todos na pandemia. Claro, um desafio importante é a internet, é ter equipamento, né, e a gente viu que, embora a gente possa ficar feliz, assim, de que a gente tem, né, mais de 80% tem uma boa internet em casa e que é capaz de interagir, né, a gente tem aí da ordem de 13%, 14%, né, de estudantes que não têm essa internet, né, uma internet precária. Então, a gente tem um processo aí para resolver e, né, o trabalho, né, da reitoria foi bem importante nessa direção de trazer esses aspectos. Ter um computador, esse é um elemento ainda mais delicado, porque a gente não conseguiu resolver, né, então os alunos que tiveram que participar das aulas, das atividades via celular ou tablet, tiveram aí muito mais dificuldade nos seus rendimentos, né, e desenvolvimentos. Boa parte dos nossos alunos é do noturno, né, um pouco maior, esse volume que no diurno, e é sempre um grande desafio, né, o noturno
em geral, é um grupo de alunos que precisa trabalhar, que tem outras atividades, enfim, e que a articulação com isso é sempre muito mais delicada. A gente, né, fez um mapeamento aí das principais dificuldades que eles tiveram ao longo da pandemia, né, e desse processo como um todo, até para a gente poder elaborar de que forma a gente, né, trabalha com eles. E uma coisa que foi muito difícil para a maior parte deles, que a gente percebe, tem relação com essa organização do tempo em relação às demandas que eles têm, ou de trabalho, de estudo, ou mesmo em casa, né, na ajuda em casa. O estresse, a depressão, a pressão também por expectativas foi algo bastante intenso nesse, né, nesse aspecto. Além, né, da perspectiva financeira e dessa posição, né, desse outro lado da tela, né, enfim, em relação aos entendimentos dos conteúdos. Não necessariamente os problemas maiores foram com o software ou a conexão, né, pelo menos nesses casos que a gente conseguiu olhar, mas, né, ter um espaço tranquilo em casa para que ele possa estudar, esse sim, né, foi um elemento também importante. E acomodar todo esse estudo, né, com toda a responsabilidade e com os horários, né, em geral. Só para dar uma noção para vocês, né, esses nossos alunos aqui, apenas 60% deles teve aula de física com professores de física no ensino médio, né, então a gente mostra aí uma grande necessidade desse profissional, realmente, na escola básica. Muitos não tiveram, alguns não tiveram nem aula de física, e alguns, né, tiveram um trabalho mais parcial, nem sempre com professores de física, e outros com professores de outras áreas. O que a gente pode perceber também, em termos de repertório, aí, de vivências na educação básica, a gente vê que boa parte desses nossos estudantes tiveram uma experiência muito mais com lousa e giz ou livro didático, né? Poucas experiências com recursos de multimídia, com debates, com uso de aplicativos, né? Ou mesmo visitas e outras questões. Então, eles tinham um baixo repertório até para poder lidar com esse nosso mundo pandêmico, né? Que a gente teve que funcionar muito mais e muito melhor em termos de recursos e aplicativos, né, que usam a internet. A gente também fez, assim, uma pesquisa antes deles irem para a escola, para darem aula, né, perguntando um pouco quais eram os maiores receios deles em relação a isso, né, aí, né, para a atividade de aula mesmo, nessa perspectiva da pandemia. A gente fez isso, em geral, de forma síncrona, né, e pelo Meet ou plataformas que, né, pudessem ter esse perfil. Então, há um medo de errar, um medo de gaguejar, um medo de falta de tempo, né, e tem uns medos novos que aparecem, né, que não eram muito comuns no passado, como da internet cair, né, enfim, de travar, enfim, coisas que, né, vêm à tona em função desse nosso novo modo aí de fazer e estar em aula, né. Tem muita ansiedade, né, muito medo, mas também tem uma expectativa e uma certa empolgação aí em jogo, quando se, né, fala em pensar uma aula, em pensar uma proposta. A gente, enfim, trabalhou com uma série de atividades, né, ao longo de 2020 e agora também, né, em 2021, além das aulas, oficinas, a escola, né, esse aspecto mais que eu já contei um pouco para vocês, a gente tem leituras, análise de aulas, análise do centro de mídias, né, que foi o espaço que o governo do estado de São Paulo forneceu para os estudantes, os documentos oficiais. A gente trabalhou também com entrevistas com os professores, para a gente entender um pouco mais quem é esse professor, né, que perspectiva que ele tem. Fizemos também um questionário de identificação desse perfil dos alunos, e a ideia também que está em jogo nesse perfil tem a ver com você entender quem né, um pouco do comportamento, dos gostos, dos desejos, até para a gente conseguir preparar uma aula que tenha aí uma relação mais direta com esse perfil, né? E foi baseado nisso, né, nesses materiais, nas leituras, que a gente
desenvolveu aí as propostas didáticas. A gente usa, né, o que a gente chama dos 3 momentos pedagógicos, que é a problematização inicial, a organização do conhecimento e a sistematização, a extrapolação, como um meio de organizar essa aula, né? A ideia é que esses alunos tenham alguma clareza, né, de que como é que começa, como é que encaminha, como é que finaliza, e a gente dá aí uma estrutura básica para eles, né? Os 3 momentos pedagógicos são muito mais do que isso em termos de proposta, mas a gente tenta trazê-lo muito numa perspectiva mesmo da organização de uma aula, né? Uma organização mínima e mais estruturada dessa aula. Foi muito importante trabalhar com muito diálogo, tanto com eles quanto com os professores, nas produções todas e discussões que a gente foi fazendo ao longo do semestre, aliás, do ano todo, né? A gente construiu uma página na internet, né, com YouTube e Padlet, ou, enfim, Flipgrid, a gente usou várias dessas ferramentas digitais, e no YouTube a gente tem um pouco das nossas videoaulas. A gente também trabalhou com propostas de videoaulas ao longo desse processo todo. E, ao final, um portfólio onde eles, né, traziam todas essas discussões e trabalhavam um pouco esses elementos, né, de como é que foi aí ao longo do ano. Vou dizer para vocês rapidamente, né, são muitos os desafios que a gente tem enfrentado, né, na pandemia. Não está sendo fácil para nenhum de nós, todos nós estamos perdendo e tendo muita dificuldade, e a gente, claro, vai fazendo um trabalho que tenta diminuir essas perdas, né, mas que existem, elas existem, né, então é muito diferente um trabalho que a gente faz de uma atividade, né, aqui na tela, de você estar numa sala de aula com os alunos, né, enfim, fazendo barulho, existindo de um outro jeito, né. E o que eu considero também que foi muito difícil, né, de trabalhar, quer dizer, coordenar, construir propostas didáticas, né, nesse âmbito, garantindo aí uma riqueza, né, em termos de desafios, né, em termos educacionais para os estudantes, para os professores, e também, né, de certa forma, contribuindo para a formação dos estudantes da educação básica, certamente esse é um momento de grande desafio. Articular as atividades que a gente faz na universidade, né, em que eles precisam ali desenvolver certas habilidades como professores, com as necessidades, né, que os professores também têm lá nas escolas, né, com demandas deles também em relação àquilo que eles estão, né, trabalhando com os alunos, também, né, foi um outro grande desafio. E eu diria que hoje, né, a gente vive outros momentos de desafio. Em 2021, a gente ganha como um desafio essa perspectiva do modelo híbrido, né? O ano passado a gente ainda trabalhava muito com o modelo remoto. A partir de fevereiro, a gente, né, precisou pensar nessa perspectiva híbrida, em que o professor, ele fica uma parte do tempo com os alunos em aula, mas tem uma parte que os alunos que estão em casa. Esse modelo também foi muito desgastante, muito difícil para os professores, e veio junto também com o Covid. Vários dos nossos professores contraíram a doença em meio a esse processo todo, né? Ainda que, né, a gente tenha passado aí por uma série de desafios importantes, eu posso dizer que houve um número bastante grande aí de aprendizagens e conhecimentos que foram mobilizados. Uma coisa muito importante de dizer diz respeito às atividades síncronas. Então, a gente percebeu o quanto que esse processo, né, de diálogo entre alunos e professores, entre os nossos, né, os estagiários e os estudantes, feito no modelo ao vivo, né, nesse modelo síncrono, ele traz muito mais vínculos, ele traz muito mais aprofundamento em termos de aprendizagem dessa vivência como professor. Então, só gravar o vídeo, a gravação do vídeo em si traz outras aprendizagens, né, do ponto de organização, de estética, de estrutura, né, enfim, ou mesmo de ferramentas digitais para lidar com isso. Mas, do ponto de vista da interação, a atividade síncrona, ela é fundamental. A gente, claro, conseguiu trabalhar com construção de planos de aulas, as videoaulas que a gente não fazia até então foi uma novidade, né, foi algo
que eles comentam como sendo algo importante, que eles aprenderam, que eles não teriam feito se não fosse a pandemia. A gente fez análise de materiais, isso a gente já costuma fazer mesmo, né? Trabalhamos com perfil, tanto dos estudantes como perfil da escola e do professor, e desenvolvemos atividades, e esses alunos levaram essas atividades e aplicaram nas escolas, né? Eu já falei para vocês um pouco da importância, né, desse diálogo frequente entre os vários atores. As principais mídias que a gente usou foram o Meet, o Moodle, claro, o Drive, o Padlet, o Flipgrid, o Canva, que eu estou usando, inclusive, agora, o YouTube, o Classroom, o Mentimeter, enfim, foram várias as ferramentas digitais que a gente foi aprendendo ao longo desse processo. E aí, para finalizar um pouco para vocês, eu trouxe aqui 2 falas, né, de alunos ao final do curso do ano passado, mostrando um pouco, né, das perspectivas do que eles consideraram importantes, do que, né, ao longo do curso, e que ficou para eles aí, né. Então, um deles fala que a disciplina de práticas ensinou ele a ser professor, ensinou que ser professor não é apenas abrir um livro, estudar o conteúdo e resolver exercícios com a turma, como muitos professores fazem na vida acadêmica. E aí ele ressalta, né, que dar aulas vai muito além disso. E ele também vai ressaltar sobre o plano, né? Um bom plano de aula garante não apenas o bom funcionamento da aula, mas também faz com que o professor reflita sobre o que ele ensina para os seus alunos, como e por que aquele conteúdo está sendo ensinado, e se esse conteúdo é relevante. Olha só que bacana, né? Ele consegue questionar já um pouco mais a própria construção, né, do porquê que a gente ensina um determinado tema. Enfim. E ele diz também, na regência, percebeu que um bom plano de aula reflete numa aula organizada e que flui sem muitos problemas. Então, a gente trabalha fortemente com a construção do plano de aula, né, para que a atividade docente não seja uma atividade, né, enfim, de algo que você não pense sobre, né, quase como se você tivesse, sei lá, achando um santo ali para poder dar uma aula. Não é assim que funciona, né, não é assim que a gente trabalha. E uma outra fala, olha, agora em momento de conclusão, vejo que a disciplina de práticas de ensino de física se tornou uma base essencial para a minha graduação e licenciatura. O conhecimento desenvolvido com todos os textos analisados e o estudo profundo sobre como planejar e executar aulas coerentes com base nos perfis de uma escola e turma se expandem para além das aulas da disciplina. Faço uso desse novo conhecimento em praticamente todas as matérias da graduação, como, por exemplo, o trabalho de divulgação científica de Física Moderna 1, os estudos de livros didáticos de propostas e projetos, e até com os trabalhos de tecnologia da informação. Então, veja que, né, ela expande, ela consegue, né, trazer esse tema e esse desenvolvimento, esse aprendizado, para outros momentos, que essa é a ideia um pouco, né, do curso como um todo. A gente sempre olha uma disciplina, mas precisa olhar também o todo. Além disso, um ganho muito grande que tive com essa disciplina foi o treinamento com a comunicação, pois hoje me sinto muito mais confortável e confiante para compartilhar. E mesmo que eu ainda tenha muito para desenvolver, aperfeiçoar a disciplina me encorajou e vejo nitidamente muitas mudanças nessa perspectiva pessoal. Essa era uma aluna super tímida e que, enfim, faz um trabalho muito bacana e essa disciplina eu vejo também um pouco, né, de impacto nesse aspecto, né, nesse desenvolvimento mais pessoal e de performance, né, como alguém que também é um orador, né, que fala e que pode se expor. A gente tem, nesse momento, né, um desafio grande que a gente está vivenciando agora, que é o estágio presencial, né, em meio à pandemia, não que a gente vá fazer necessariamente presencial, mas há essa perspectiva agora de um retorno, né, das escolas. Se a gente tiver um retorno aí de 100% das aulas, isso significa que a gente tem, né, um elemento a mais aí para desenvolver. A BNCC, currículo do Estado de São Paulo, a gente já vem trabalhando, então já não tem sido mais tão desafiante, mas a reforma do ensino médio, os itinerários formativos, que são elementos aí chave, né, para essa nova estrutura do ensino médio, a gente, né, está em grande desenvolvimento ainda. Bom, eu coloquei aqui para vocês, como divulgação, as 2 páginas do Padlet da disciplina, que
envolve um pouco a produção deles do ano passado, né, que ao final do curso eles, enfim, trazem aí posters sobre as atividades que eles foram desenvolvendo, os resultados em relação a isso, e o link do YouTube para quem, enfim, se interessar e quiser dar uma olhada maior, tá bom? Obrigada, pessoal, pela participação de vocês, pela audiência, e eu vou deixo vocês à vontade aí para entrar em contato. Até mais. Saudações a todos que participam deste 6º Congresso de Graduação da USP. Eu sou a professora Vivian Batista da Silva, docente da Faculdade de Educação, e cumprimento também os colegas presentes nesta mesa redonda, professores Flávio, Paula e Cristina, reiterando as várias contribuições para pensar um tema tão caro a todos nós, que é a formação docente inicial e continuada, especialmente no que tange aos desafios postos pela pandemia. Em nome da FEUSP, gostaria de atentar em minha fala para um dos momentos mais cruciais da formação dos professores, quando, para muitos dos nossos jovens estudantes, são feitas as primeiras aproximações com a prática pedagógica, quando se dá aquilo que podemos chamar de entrada na profissão. Estamos falando dos estágios, tanto aqueles curriculares e obrigatórios, quanto aqueles que são remunerados. Por isso, o título desta mesa, desta comunicação em especial, é Estágios de Licenciatura na FEUSP, Caminhos e Perspectivas na Pandemia. Na Faculdade de Educação, os estágios são componentes da pedagogia e também nas disciplinas pedagógicas, oferecidas às várias licenciaturas da USP. Então, para a gente ter uma ideia da quantidade de alunos que estudam conosco e realizam estágios, vale a pena situar um pouco os números. Então, na Faculdade de Educação, no curso de Pedagogia, nós temos registrados aproximadamente 1.150 alunos matriculados. E aí estamos considerando o primeiro semestre de 2020, que foi justamente o momento em que nos vimos em meio à pandemia. Nas licenciaturas, as disciplinas pedagógicas realizadas na FEUSP atendem 11 unidades, 44 cursos de toda a Universidade de São Paulo, abrigando aproximadamente 2.750 alunos matriculados nessas disciplinas, considerando também o primeiro semestre de 2020. Os estágios são parte significativa de nossos esforços para dar condições através das quais nossos estudantes possam construir um bom repertório inicial de suas práticas pedagógicas e de sua própria identidade docente. No conjunto desses esforços, que uma boa parte das disciplinas contemplam os estágios, a comissão de graduação conta com alguns órgãos assessores. Um desses órgãos é a Comissão de Estágios, Estudos Independentes e TCC. Contamos também com a COC Pedagogia e a COC Licenciaturas. É importante marcar isso, porque isso significa que nós temos permanentemente espaços de organização e reflexão sobre a formação dos estudantes, sobre os estágios, né? E certamente isso foi algo muito importante para pensarmos e encontrarmos alternativas diante dos desafios que a pandemia vem nos colocando. Bom, a pandemia obrigou-nos a reinvenções, como bem assinala o título deste congresso, a USP e o desafio da reinvenção. De um dia para o outro, fora das salas de aula, sentimos-nos tristes e perturbados. Ficar fora das salas de aula significou a saída de um lugar até então entranhado em nós. Para muitos de nós, a grande maioria de nós, sequer imaginou o que seria o ensino fora das salas de aula.
daquele espaço físico com as carteiras, a lousa, as interações entre os professores, os alunos, entre os alunos. Há muitas gerações, pelo menos desde finais do século XIX, participamos da criação e consolidação de normas escolares que disciplinam os alunos, estabelecem horários próprios, lições determinadas, o estudo de saberes específicos em espaços apropriados. De 1 ano e meio para cá, né, estamos considerando desde o primeiro semestre de 2020, temos encontrado alternativas para voltar às salas de aula de uma maneira mais segura. Mas isto não significa que as escolas pararam, que os estágios pararam. Não obstante tantos desafios que não podemos nos esquecer, evidentemente, a pandemia significa para uma grande quantidade de estudantes da educação básica e também dos cursos universitários, o abandono dos cursos, significa o acirramento de desigualdades que historicamente vimos experimentando e, portanto, nos coloca diante da urgência de encontrar alternativas para a superação dessas dificuldades, desses desafios, desses impasses. Bom, revisamos nossos gestos e noções associadas à aula, usando tecnologias da informação, como o Google Classroom, Google Meet, o Padlet, enfim, uma série de instrumentos que, inclusive, foram sendo criados tentando responder às necessidades deste momento. Seguimos discutindo a exaustão, novas formas de ensinar, das quais não podemos escapar. Como aqui nós estamos pensando sobre a realização de estágios no curso de pedagogia, junto a disciplinas pedagógicas, gostaria de contar um pouco a vocês algumas alternativas que, fora, né, sem poder estarmos presencialmente nas salas de aula, algumas alternativas pensadas pela CG, com o apoio das comissões assessoras e também com o apoio de todos os docentes da faculdade em reuniões pedagógicas, buscando alternativas, compartilhando angústias e uma preocupação muito grande com a formação pedagógica dos nossos estudantes. Bom, nós pensamos, com relação aos estágios, duas grandes entradas nos preocuparam. Primeiro, modalidades de estágio fora da sala de aula e que também possam permitir uma aproximação com a prática pedagógica, e pensamos também na própria documentação produzida para registrar os estágios realizados. Então, nós temos aí um emaranhado de ações que vão se articulando e que vão reverberando aí num conjunto de iniciativas que procuram atender da melhor maneira possível aos desafios postos pela pandemia. Então, aqui neste slide, nós temos as alternativas construídas, né, colocadas aos professores da Faculdade de Educação como alternativas possíveis para a realização dos estágios, né, pensadas coletivamente. Então, nós temos aí análise de materiais didáticos, né, inclusive aqueles produzidos para o ensino remoto. Temos a criação de plataforma de apoio para estudantes da educação básica, algo como um plantão de dúvidas construído pelos estagiários, evidentemente, contando com o apoio dos professores da disciplina, em contato também com os professores das escolas, apoio a professores na elaboração de materiais didáticos para a educação básica, produção independente de materiais didáticos de apoio para a educação básica, entrevistas com professores, gestores, famílias e estudantes para compreender as suas atividades regulares e também para levantar como estão vivenciando esse momento de ensino remoto, produção de ensaios reflexivos, modalidades e atividades de estágio a serem enfatizadas, né? Estágios que combinem atividades ligadas a mais de uma disciplina da licenciatura
estágios investigativos, estágios de produção coletiva de materiais de apoio para o ensino de diferentes componentes curriculares, análise de relatórios ou outras formas de registros de experiências de estágio produzidas em semestres anteriores, desenvolvidas em situações de ensino presenciais, análise de documentação pedagógica, na qual podemos identificar projetos de unidades escolares específicas, como é o caso do projeto político-pedagógico e do projeto especial de ação, o PEA. Também foi sugerida análise de filmes, análise de currículos, elaboração de ensaios reflexivos sobre o ensino remoto, análise de experiências de vida e trabalho na escola, partilha de materiais e experiências de ensino em eventos organizados pela e para a turma, desenvolvimento de projetos de pesquisa, visitas virtuais em museus e também acompanhamento de reuniões de comissões de educação do Senado, Assembleia Legislativa e outras também possíveis de serem definidas pelo docente da Faculdade de Educação. Então, eu trouxe aqui uma série de alternativas colocadas neste momento, alternativas que nós já pudemos conversar um pouco, porque elas vêm sendo realizadas desde 2020, então, alguns balanços já são possíveis. Nós temos já na Faculdade de Educação o chamado mapa do estágio curricular. Este mapa vem registrando desde 2019, antes da pandemia, registrando com mais cuidado, né, onde os estágios são feitos, quais atividades são realizadas. Quem quiser pode acessar esse mapa lá no site da Faculdade de Educação. E esses dados, eles vêm sendo analisados com o apoio de estudantes, né, através de projetos PUB, um deles contemplou o período de 2019 e 2020, agora iniciaremos um outro projeto para dar conta justamente dos resultados dos registros realizados neste período de pandemia. Então, temos aí retratos que merecem ser analisados, não é? E, é claro, sentimos tristeza pelas limitações postas ao nosso contato físico. Chegamos a ouvir anúncios do fim da escola, mas hoje podemos ponderar melhor. E aí podemos perguntar, até que ponto não conseguimos encontrar caminhos que, escapando aos riscos da deploração do trabalho pedagógico, fortaleçam as nossas formas de ensinar e na dimensão que mais nos interessa aqui, formar os futuros professores? Desde 2020, com as urgências e incertezas postas pela pandemia, a FEUSP, em ações coletivas, vem construindo caminhos para os estágios. E caminhos, né, pessoal, que vem sendo pensados já há algum tempo, junto ao Programa de Formação de Professores, com um grupo de educadoras que cuidam de contatos direto com as escolas. Então, são esforços que marcam a própria história da Faculdade de Educação. Estamos construindo mais fontes para as histórias de nossos estágios. Todo semestre, aproximadamente, 3.000 estágios curriculares obrigatórios são realizados na FEUSP, sem contar os 250 estágios remunerados que temos em média por semestre. Nos últimos anos, o aumento e o domínio dos progressos técnicos têm permitido a construção de retratos um pouco mais claros dos estágios. É possível mapear e divulgar onde e quando eles estão sendo feitos. São retratos que permitem olhares e pesquisas, que colocam em movimento perguntas sobre um momento crucial da formação de professores. Onde estamos? Para onde vamos? A reinvenção sempre tem as suas heranças e só pode seguir para caminhos férteis se tivermos clareza de onde estamos, de nossos terrenos de ação e para onde queremos ir. É o que podemos chamar do possível e do desejável em educação. É com o possível e com o desejável que eu encerro minha fala sobre os estágios, seus caminhos e perspectivas nestes tempos que estamos vivendo. Obrigada, pessoal.
Boa tarde a todas. É um prazer poder contar com a generosidade de vocês, professoras Paula, Cristina, Vivian, em compartilhar com a gente as experiências em cada unidade. Foi fantástico, apresentações muito enriquecedoras, e a gente vê pelos comentários no chat que realmente esse compartilhamento é essencial, é o que todos nós queremos, né? A gente vê mensagens muito positivas ali, um aprende com o outro, e é nesse caminho que a gente vai conseguir seguir adiante, apesar de todas as dificuldades. A gente não tem nenhuma pergunta específica no chat, mas acredito que eu vou colocar alguns pontos aqui que eu acho que vai agradar a quem está assistindo agora. Então, acho que talvez voltando para Paula, como que você acha que as experiências na área de geografia, né, nesse ano tão conturbado, e vendo a importância de ter uma conexão com outras áreas do saber, né, de uma forma mais holística, como que as experiências na área de geografia se conectaram e podem futuramente ajudar outras áreas, a formação de professores em outras áreas também? Bom, agradeço a pergunta, Thaís. Quero aqui reafirmar e agradecer o prazer de estar aqui nessa mesa com as professoras Cristina e Vivian. Bom, essa integração também com outras disciplinas é um desafio. Acho que foi muito já mencionado hoje pela parte da manhã, essa importância de pensar essa integração, né? Então, quero só para exemplificar, na semana passada, quando nós tivemos o seminário de avaliação, o PIB de Geografia esteve numa mesa com a história. Então, nós pudemos compreender essas dimensões, essas relações, né, entre a geografia e a história, que parece, às vezes, tão já naturalizado, mas não, né, precisa, sim, ser de forma mais sistematizada. A geografia compreende, nos ajuda a entender esse conceito do território que eu mencionei aqui, como uma possibilidade de entender essa autonomia, essa construção de aula pelo professor. Então, quando a gente pensa nesse ensino híbrido, né, ou as formas mistas, que foi colocado ali no chat, pensar um pouco em que momento, como que esse professor, ele ainda tem o seu território garantido, ou seja, da sua aula, da sua possibilidade de autoria, da sua relação com os alunos. Esses alunos todos têm acesso a essas aulas feitas das diferentes formas. Então, quais são os objetivos dessas atividades, desses espaços? É de uma construção das relações mesmo enraizadas do professor no seu papel, né? Então, esse é um ponto, assim, né? Que é pensar a construção desse professor enquanto o seu território, o seu domínio na sua realização. E também, por outro lado, é pensar esse território do entorno da escola. Então, como que se dá? Interessante, a professora Vivian traz, né? Fora da sala de aula, né? E é fora desse território marcado que é o material, né? O entorno, a escola, as relações que são construídas nesses circuitos, né, no entorno da escola. Então, a geografia favorece também, possibilita um diálogo com as outras áreas, pensando essa escola, esse entorno, que faz parte na constituição do fazer docente, né? Não é apenas a aula em si, né? Mas esse contexto, esse entorno que envolve aí políticas públicas, envolve essa relação dos estudantes, das estudantes, dos professores, a gestão da escola com o entorno da escola também. Isso também foi algo debatido com os nossos estudantes, bolsistas do PIBID. Essa foi uma, como eu disse, um fio condutor para pensar a construção do território do professor, mas também a escola enquanto um território, né? Muito bom, Paula. E aí eu fico imaginando os desafios também na área de física, porque a gente sabe que essas áreas de exatas representam talvez tenha uma resistência um pouco maior por parte dos alunos nas escolas. Eu imagino que tenha sido um grande desafio também. Cristina, você tem algum comentário sobre
as prováveis mudanças em abordagem a partir das experiências desses últimos 3 semestres para a física? Então, eu, ao mesmo tempo que eu entendo que a pandemia foi uma grande escola também, né, embora não muito bem-vinda, né, por ninguém está gostando disso, embora a gente esteja vivendo aí um momento delicado, crítico e tal, acho que, assim, tiveram algumas aprendizagens importantes, algumas ferramentas que eu entendo que possam ser utilizadas aí nesse processo. No entanto, do ponto de vista, assim, né, de pensar a prática como professor, eu acho que a gente tem aí 2 momentos. Eu percebo que há um aumento, né, da simpatia dos professores em geral que tinham uma certa aversão à questão tecnológica no início, né, e que isso começa a aparecer. O que me preocupa, o que me preocupa um pouco, né, porque eu tenho a impressão de que essas relações, nesse modo que a gente está vivendo agora, elas permitem coisas bacanas e importantes, que é essa vivência de lugares muito distintos, muito longínquos, que seriam muito difíceis de diálogo. Então, nesse aspecto, eu acho que pode ser interessante. A gente, por exemplo, trabalhou com escolas do interior de São Paulo. Eu sei que algumas unidades trabalharam com escolas do Brasil inteiro, mesmo estando em São Paulo. Enfim, a gente tem essas possibilidades, né, de fazer um estágio, entender ou conhecer melhor esse outro campo. No entanto, eu, por exemplo, acho muito difícil que o estágio em si possa ganhar muito mais, né, em termos de estrutura nesse modelo digital, né? Por quê? Porque o que a gente tem, por exemplo, agora, que a gente vai viver um momento aí crítico, na minha visão, crítico, que é um retorno dos alunos e dos professores às escolas. E como é que a gente faz com os estágios, né? A gente não vai mandar os estagiários antes de se vacinarem, antes de uma segunda dose, 15 dias, né? Como um pouco traz o sistema USP aí. E também, né, isso aumenta um pouco a densidade lá na escola. O que eu acho é que, quer dizer, diante dessa estrutura, e ao mesmo tempo, as escolas não têm uma rede de internet que, enfim, facilite esse processo, que esse aluno pudesse, esse estagiário pudesse fazer essa prática dele remotamente, né? Então, eu entendo que haveria que ter um avanço tecnológico ainda muito grande para dar conta de todas essas dimensões. O que eu acho que foi interessante, que a gente trabalhou, né? A videoaula foi algo importante, a gente usou bastante o Flipgrid para eles gravarem, enfim, apresentações de aulas deles, e a gente conseguia ver isso no modelo um pouco offline, e aí isso facilitava, né, porque muitas vezes isso acontecia com a escola, né, enfim, eu acho que são elementos aí importantes para a gente repensar. Estou vendo aqui que você disse que acabou o tempo, né? Acabamos o tempo. Eu vou deixar então vocês falarem. Tá bom, muito obrigada. Não, é assim, a gente eu coloco a gente, né, todos nós professores, os alunos juntos, muito criativos, muito flexíveis, assim, muito dedicados nesses anos, mas assim, os desafios não acabam, né? Eles permanecem. Vivian, se tiver tempo, eu queria que, como a gente tem esses desafios, acabou. Houve tempo para pensar em saúde mental desses professores em formação, porque a gente ficou sem horário para nada, né? Atende mensagens do aluno com dificuldade, não quer deixar para trás, mas eu acho que vai ficar para um outro momento essa discussão. Então, muito obrigada, gente, a todo mundo, a Pró-Reitoria de Graduação por organizar, por permitir esse espaço tão importante de discussão. Eu espero que a gente continue com essas discussões e essa integração. Com certeza. Muito bom estar nessa mesa. Obrigada. Muito bom, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.